cumprimentar todo mundo com a paz de Cristo e com vocês todos que estão nos assistindo agora ou depois através das plataformas. Queria dizer que eu sou o Alisson, né? E esse é o CrenteCast, o podcast dos crentes de banquinho, que o pastor também pode ver e que é possível através de um clique. Você aí que não sabe o que é um podcast é assim, pessoal, é uma conversa entre as pessoas, tá? É uma coisa bem simples, a gente traz temas à luz e debate sobre eles, fala sobre aquilo de uma forma bem espontânea, como duas pessoas conversando normalmente, tá? O podcast, originariamente ele era apenas áudio, as pessoas ouviam um podcast, mas agora, como a tecnologia é mais avançada, a gente tem as câmeras e vocês também podem nos acompanhar através do vídeo, né? O nosso podcast aqui, o CrenteCast, ele vai acontecer uma vez por semana e também vocês vão poder nos acompanhar através de cortes, que são pequenos pedaços aqui das nossas conversas que vão ser postados num canal secundário, que inclusive está na descrição desse vídeo e vai estar disponível no YouTube, no Facebook e no Instagram. Desde já eu agradeço por cada um que nos segue, comenta, interage conosco através das redes sociais e a gente pede, se possível, que você compartilhe os nossos conteúdos, né, com os amigos pelo WhatsApp ou da forma como você achar melhor. Mas cada compartilhada é uma vitória no reino de Deus na terra. Então a gente pede para vocês que vocês compartilhem, façam essa forcinha. Eu sei que você não vai perder muito tempo em compartilhar o nosso vídeo. Tudo que for falado aqui como referência, tipo livros, vídeos e tudo mais, será postado no primeiro comentário. Preferencialmente na descrição do vídeo você vai ter lá as informações. Inclusive nesse vídeo que vocês estão assistindo já tem alguma referência de algo que a gente vai falar aqui no CrenteCast, beleza? Hoje é o primeiro e nós vamos trazer à luz um assunto muito interessante e que nós gostamos muito, que é o ministério profético. Esse tema foi escolhido, vocês vão saber daqui a pouco, beleza? Para que a gente possa conversar mais sobre isso. Aqui na minha frente está ele, agora sim com áudio. Ele vai poder cumprimentar vocês, o meu irmão em Cristo, o Douglas. Fala aí, cumprimenta essa galera que está nos assistindo. E aí, galera, graça e paz. Prazer estar aqui, né, no primeiro CrenteCast, primeiro de muitos. Deus Amém. Nos abençoe. Amém. Recebo. O Douglas faz parte do Ministério Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus, conhecida como MEVAN, né, que é originária lá de Itajaí, do pastor Luiz Hermínio. O Douglas, ele é um dos responsáveis por levar a MEVAN para a cidade de Santiago, e é lá que ele congrega. Feito, galera? Estão apresentados? Então, vamos lá. Antes de começar, me diz uma coisa. Como tu tá? Como tá a tua família? O ministério? O trabalho? O que tem feito? O que Deus tem feito? Fala aí. Isso aí, cara. Falando um pouco mais sobre a minha família, cara, nós estamos bem, nós estamos vivendo um tempo incrível, um tempo em Cristo, né? Então a gente tá vivendo um tempo assim maravilhoso. A gente sente o agir de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. Profissionalmente também, cara, tô num tempo assim fantástico, cara. Fantástico, um tempo maravilhoso, assim, um tempo de, né, que a gente escuta muito rumor, né, rumor da guerra, da própria guerra, rumor de crise, até mesmo a própria crise que fala, agora vai vir a crise, né? Então, o tempo que nós vivemos é um tempo incrível, um tempo assim, sobrenatural, um tempo profético em nossas vidas, né? Então, e ministerialmente falando também, é um tempo que o ministério tem crescido muito, profeticamente falando também, sabe? É um tempo que o ministério tem manifestado muito o amor de Cristo, sabe? Aquela família profética, aquela família de amor, aquela família de união, que tem crescido muito. Então, um resumo geral da minha vida, cara, as dificuldades tem, lógico, mas Cristo está com nós, tá? Resumo, minha vida é Cristo. Amém. Amém. Seguindo o nosso farol. Amém. Amém. Assim, muito interessante. Eu que sou um nível de amizade, tenho um nível de amizade contigo, eu sei como isso é uma verdade. E quero te agradecer por tu estar aqui. E quero te agradecer por estar nesse projeto comigo, que a gente vai levar para frente, se Deus quiser, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. E agradecer a ti e principalmente a Deus, né, cara, que deu capacidade, né, pra gente estar aqui, pra gente falar sobre assuntos, deu capacidade pra gente estar fazendo isso aqui, que muitas vezes é difícil, né, falando mesmo da parte técnica, falando da parte espiritual, do relacionamento com Deus, sobre as coisas proféticas. E já que a gente tá agora nesse tema profético,
Nós vamos falar sobre o ministério profético, mas eu quero que tu dê um breve resumo de como tu conheceu Jesus, se isso tem a ver com esse ministério profético, com esse lado profético da nossa espiritualidade. Sim, tem muito a ver com o lado profético, sim. Né? Falando um pouco mais como eu conheci Jesus, né? Não tem como falar profecia ou algo sobrenatural e não falar de Jesus. Eu vivia, né, numa vida louca, uma vida constante, uma vida mundana. Né? Eu tinha hábitos mundanos, eu tinha pensamentos mundanos e tinha um vazio tremendo dentro de mim, né? Eu sentia algo que precisava ser... Eu precisava achar algo para preencher aquele vazio. O mundo já não era o suficiente, né? Então, um dia eu fui na casa do meu cunhado, cara. Ele é convertido, né, há algum tempo. E, tipo, crente, né? Crente mesmo. E eu era mundano. E só que tinha algo dentro de mim que já tinha começado a despertar. Creio que Cristo já tinha despertado algo em mim. Então, ele me fez um convite, cara, vamos na igreja hoje. Eu digo, cara, na igreja? Ah, sei lá, mas vamos, não tinha pra onde fugir mais, né? Então, vamos lá. Cara, eu entrei numa igreja evangélica daquelas bem folguenta, bem pentecostal mesmo, sabe? Meus irmãos, uou, sabe? Aquele alvoroço todo. E eu, muito deslocado aquele lugar, porque não era um ambiente que eu me sentia à vontade até então, porque eu nunca tinha frequentado. Só que, pra minha surpresa, no momento que eu entrei na igreja, eu enxerguei um irmão, né, em cima do púlpito lá, folhando a Bíblia. Cara, a hora que ele olhou pra mim, ele disse, cara, eu te conheço? Eu olhei pra trás, eu, mano? Daí que eu me lembrei dele veio até mim, a gente conversando, eu falei, cara, o que tu tá fazendo aí? Lembra que nós fazia aquilo, cara, eu conheci Jesus. Tipo, eu não tinha noção do que eu tava falando. Que legal, esse cara deve ser top mesmo, hein? Tu, vestidinho aí, hein? Eu vi que eu não te enxerguei mais lá, entendeu? E ele falou, cara, eu tive... Mas só que assim, Alisson, era um cara que a gente se conhecia da rua, a gente não tinha intimidade. Cara, eu não sei, sabe? Ele nem sabia meu nome, a gente só se cruzava em tal lugar, a gente se conhecia dessa forma. Então, ele subiu lá em cima, começou o culto, ele abriu a Bíblia, no Antigo Testamento, eu não me recordo que livro foi que ele abriu. E ele começou a pregar. Daqui a um pouco ele começou a falar sobre Amalequitas, daqui a pouquinho falou de Moisés. Cara, sabe, e pra mim... Eu não estava entendendo absolutamente nada, mas o Espírito Santo já estava agindo em mim. Amém. Eu já estava sentindo algo diferente. Cara, eu não sei do que ele está falando, mas essa história tem fundamento, sabe? Então, ele começou a falar relatos da minha vida de uma forma, tipo, uma parábola. Só que eu me identificava naquela história, sabe? Ele era um homem rejeitado. Ele era um homem, tipo, diferente, sabe? Ele era um homem que foi excluído. Era um homem que... Sabe, cara? E eu digo, cara, mas ele tá falando de mim, não é possível, cara. Esse cara tá falando de mim. E Deus começou a trabalhar naquela noite em mim. E o irmão que tava atrás de mim, tipo, no áudio da pregação do irmão, o cara, tipo, deu um grito. Cara, começou a falar em línguas e eu fiquei sem entender o que tava acontecendo. Só que aquele momento despertou o interesse em mim. Tipo, cara, o que tá acontecendo? Se todo mundo vem aqui, esse é um lugar de bênção. Eu escuto falar que aqui é um lugar de bênção. Eu quero saber o que está acontecendo, né? Então, eu saí dali, eu e minha esposa brigamos, né? E a irmã da Tati tem a sogra dela, né? A sogra dela é daquelas crentezinhas que usa coquezinha, aquelas fervorosas, canelinha de fogo, sabe? Daí, todo momento de dificuldade, a Tati, a minha esposa, né? Procurava a irmã dela, porque ela já era convertida. Então, pra te ver, né? Como a pessoa mundana sabe onde procurar Cristo. Tipo, na igreja é uma muito gigante pra ir. Então, eu vou procurar a irmã, porque a irmã, eu sei que tem algo diferente nela. Então, ela procurava a irmã dela e a irmã dela falou, não, vou ligar pra minha sogra. A mulher sabe, ela vai orar por ele. E, cara, ela começou a orar, assim, por mim, sabe? E aquela vida mundana minha, tipo, foi tirado, sabe? Foi tirado e ela profetizou na minha vida, sabe? Anos e anos depois, isso vou ser mais preciso, menos de 2 anos atrás eu descobri que ela orava por mim e profetizava sobre a minha vida, sabe? Que vai ser um homem liberto, que vai ser um homem, um pai de família exemplar, vai ser um homem que vai servir a ti, Jesus. Sabe? Anos atrás eu tive essa revelação. E olha só, eu tive essa revelação durante um devocional meu de madrugada. O Senhor falou pra mim e me mostrou ela orando de joelho.
e clamando pro Senhor me tirar. Amém. E me tirar dessa vida que eu tinha, sabe? Foi uma profecia que ela lançou sobre mim, sobre minha casa, sobre minha vida, sabe? Sim. E hoje eu vendo essas profecias se cumprindo assim na minha vida, cara, não tem como não ser um homem profético. Sim. Né? Não tem como não acreditar na profecia, em Cristo, no que ele fez, no que ele deixou escrito, no que ele declarou sobre todos aqueles que viriam depois dele. Então viver uma vida profética, uma vida voltada a Cristo é incrível, mano. É incrível mesmo, assim. Sim. E logicamente sou grato a Cristo, né? Glória E a sou Deus. grato por essas pessoas proféticas que ele colocaram na minha vida. Essa irmãzinha que eu não conheço pessoalmente até hoje, mas eu oro todo dia e profetizo na vida dela, declaro sobre a vida dela bênção sobre bênção, sabe? Porque foi uma pessoa, vamos dizer assim, chave na minha vida, né? Foi a pessoa que teve, assim, a humildade, eu não conheço ele, cara, mas ela botou o joelho no chão, né? Foi capaz de, sabe, ela não me conhece, ela tem o amor de Cristo no coração dela, até hoje não me conhece. Sabe? Eu já vi ela, assim, o Senhor me deu a revelação, me deu a visão, eu vi ela, cara, eu conheço a face dela, eu não vi nem foto dela até hoje. Mas se eu ver ela na rua, assim, por um acaso, eu sei quem é. Sabe? Eu sou extremamente grato pela vida dela, sabe? Extremamente grato pelo sacrifício, vamos dizer assim, de acordar no meio da madrugada, né? Quando a minha esposa liga, ó, o meu marido sumiu. Eu mais ou menos sei onde ele tá, mas o meu esposo sumiu. Eu tô grávida. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E ela fala assim, não é eu que vou fazer. Foi aquele que morreu na cruz, por ele que vai fazer. Sabe? E viver com pessoas proféticas é fantástico. Né? É bom, tu me conhece, eu te conheço, a gente caminha sobre uma profecia. Não, e sobre uma palavra liberada, logicamente, por Cristo, né? Sim. Então, é isso. Assim, dentro do que tu falou pra nós, a gente já entende que tem muitas coisas na tua vida que aconteceram dessa forma profética e tu deu esse testemunho dessa irmã, né? Que ela profetizou na tua vida sobre muitas coisas que elas estão se revelando agora pra ti, o que era aquilo que ela falou, né? Mas dentro, num panorama geral da tua vida, assim, tu resumiria como o acontecimento mais profético que te trouxe para Jesus. E isso que tu falou agora, ou tem alguma outra coisa que tu lembra, assim? Ou tem algo mais que tu gostaria de falar, assim? Ah, com certeza sim, né? O momento que eu, na verdade, que eu decidi aceitar Jesus, depois de todo esse processo, né? Que eu fui na igreja, saí, eu tinha uma doutrina totalmente diferente, eu era de uma determinada religião, né? Eu acreditava em Jesus Cristo, em Deus e mais alguma coisa. Então eu fui tentar tirar a limpo essa história do irmão falar em línguas atrás de mim, né? E eu fui até uma pessoa referente, né, no lugar que eu ia. E ele, cara, ele não soube explicar muito, sabe? Assim, ele falou alguma coisa, mas não foi o suficiente para me convencer, sabe? Foi algo bem superficial. Então aí já começou uma fome, uma sede dentro de mim, sabe? Disse, cara, tem coisa errada, ele não sabe explicar. Ele não sabe explicar, não sabe explicar. Nesse meio tempo, eu tenho um irmão até hoje, nós caminhamos junto. Que ele simplesmente mudou, sabe? Ele mudou, parou de beber, parou de falar besteira, ele se converteu, para resumir. E ele me convidou para um estudo bíblico, né, cara? E eu falei, cara, que beleza, vamos fazer esse estudo bíblico. E nesse meio tempo, eu fiz uma viagem, fui lá nas casas dos meus pais, eu e minha esposa, e ela tava grávida. E nós tínhamos brigado, eu tinha bebido, acordei, depois tudo, de tarde, a gente jantou, a gente foi dormir, de bem, assim. Só que tinha muita questão por trás de tudo isso, né? Então, durante um sonho, o senhor me proporcionou esse sonho, vamos dizer assim, tipo um chacoalhão, acorda, filho, sabe? Um sonho bem profético. Eu tava deitado na cama, eu e minha esposa, e tinha uma parede branca, assim, sabe? Houve uma explosão e... Cara, é muito forte isso. O próprio Satanás me pegou pelas pernas e me puxava pra dentro de um buraco de fogo, sabe? E ele falava bem assim, cara, tu fez tudo o que eu queria, agora chegou a tua hora. Misericórdia. Meu chapéu. E eu falava assim, cara, e toda a minha vida passou diante dos meus olhos. E só que toda a vida que passou diante dos meus olhos, assim, em questão de segundos, foi só as coisas erradas que eu fiz na vida. Sim. Tipo, cara, eu vou morrer, eu não fiz nada de bom aqui na Terra. Cara, será que é assim que é a morte? Tipo, passou muito rápido na minha cabeça. E a única coisa que eu pensei assim, eu vou pedir socorro, né?
naquele instinto de sobrevivência, eu digo, Sim. socorro, socorro, socorro. Imagina um homem de 2 metros gritando, socorro, socorro, sendo numa cama assim. E eu acordei com um abraço, sabe? Um conforto tão forte, tão grande assim, que eu abri os olhos. Nesse tempo eu já estava abraçado também na pessoa que me abraçou, né? Era minha esposa. E eu digo, cara, não sei o que aconteceu aqui. Mas literalmente eu fui arrastado em cima da cama. Foi algo muito forte mesmo, sobrenatural. Então, assim, eu não consegui dormir o resto da noite, porque eu nem tinha coragem também, né? Sim. De dormir com tudo aquilo que eu vi. E eu decidi mudar, entendeu? E eu vejo que foi um sonho profético. O Senhor falou assim, filho, tu fez tudo o que não devia ser feito. Chegou a hora Chegou a hora de de... virar. Entendeu? Foi uma segunda chance, mano. Então, eu não perdi a oportunidade. Porque daí, no outro dia, a hora que eu levantei e fui tomar café, eu fiquei pensando, tipo, o Espírito Santo botou em ordem todos os acontecimentos. Eu ter ido na igreja, eu ser questionado, o irmão ser convidado para um discipulado, para um estudo bíblico, para ter um momento de intimidade com o Senhor. E aquele sonho profético, eu falei, Senhor, eu entendi. Por mais que eu não sabia falar, né? Senhor, eu entendi. Mas eu sabia que tinha alguma coisa, tinha algo muito forte acontecendo. É que nem eu comentei com a minha esposa, cara, tem alguém muito fofoqueiro nessa história, ou Deus existe mesmo, porque ele tá sabendo de tudo. Sabe? Sim. E foi um momento assim, um sonho profético. Sim. Sabe? Foi o que me tornou, o que me levou assim em direção a Cristo. Foi um sonho profético, né? Que eu vi a morte, né? Eu tive uma morte, praticamente, né? E outra vez, antes disso, como Deus ele tem a misericórdia tremenda pela gente, ele não desiste da gente, né? Eu tive um problema de saúde muito grave, cara. E eu fiquei um bom tempo internado no hospital também. E nesse meio tempo, cara, eu pedi pra Deus. Eu não conhecia Deus, mas eu sempre soube que tinha algo superior a mim. Então eu pedi, Senhor, me tira dessa vida. Eu tava paraplégico, numa cama. Nossa. Eu já tava 5 meses internado, sem perspectiva de melhora. Eu ia ficar paraplégico, mano. Entendeu? E eu pedi em coma, cara. Eu tava em coma induzido. Eu lembro. E eu pedi assim, cara, com o olho fechado, que eu tava em coma, mas eu escutava o que tava acontecendo à minha volta. E eu falei, Deus, me tira dessa vida. Sabe, em 15 dias eu tava em casa já. Deus, sabe, eu não queria mais aquela vida. Deus não me deu mais aquela vida. Ele me deu outra vida. Sabe, ele me tirou do hospital, eu não fiquei paraplégico, fiquei com sequela. Fiz tratamento durante 5 anos, fiz terapia, radioterapia não. Já falando, né? Eu fiz RPG, né? RPG, fiz musculação, reforço pra minha estrutura, sim, né? E eu consegui seguir a vida, né? E nesse meio tempo eu conheci o mundo, conheci festa, conheci pessoas e acabei, né, caindo na armadilha do inimigo. Eu tive um problema também muito, muito sério e onde eu tive uma parada cardíaca e durante essa parada cardíaca eu pedi, Senhor, se eu não morrer eu nunca mais vou fazer nada de errado, sabe? Mais uma vez. E cara, eu adormeci, acordei, eu tava muito dolorido, sabe? Parecia que tinha que usar um caminhão por cima de mim. Acordou de verdade, no caso? Não, isso aconteceu... Espiritualmente? Não, eu tipo, tava sentado no carro e aconteceu. Tipo, eu tava parado numa rua e aconteceu. Eu tive uma parada cardíaca, eu sabia que eu tava tendo, né? E tipo, eu tava paralisado no banco. E acabei adormecendo. Depois que eu falei isso, eu acordei, eu tava bem, dolorido só, bem. Eu fui pra casa, sabe? E depois tive esse sonho, tive o convite, fui na igreja, sabe? Sim. E foi, tipo, cuidar do Senhor comigo, sabe? Sim. Pra quem tá assistindo ou ouvindo nós agora, né? A gente tá falando sobre o ministério profético e aqui o Douglas tá falando alguns testemunhos da vida dele e como tem essa questão profética, essa comunicação com Deus, né? E ele deu alguns testemunhos que eu acho interessante a gente salientar aonde está o profético, aonde que está esse profético de Deus, aonde que mora essa comunicação com Deus. Ele contou para nós aqui que ele teve alguns sonhos, não é? Um sonho em que Deus fala com ele uma coisa, outro momento ele fala com Deus pedindo outra e Deus responde já com uma ação e não com outro sonho. Então o ministério profético ele é muito dinâmico. E eu gostaria assim, agora que tu falasse para nós, para quem está assistindo e ouvindo, assim, o que é, como que acontece o ministério profético dentro do que tu viveu, agora não dando testemunhos, mas como que acontece para ti
dentro do que tu viveu, Deus fala com uma voz audível, ou é só sonhos, ou são impressões. Eu sei que a Tati, ela tem um pouco disso também, né? Ela tem um discernimento espiritual, vamos dizer assim, né? E tudo tem uma certa... tem algo a ver. Tem algo a ver uma coisa com a outra, né? E como que é pra ti, e se tu quiser falar mais algo para as pessoas, de como que é isso profético? Vozes, sonhos, visões? O que tu gostaria de dizer para nós? Existe uma diferença muito, muito peculiar, vamos dizer assim, entre o profético e o declarar, né? Tem muita gente que usa por aí o artifício de declarar como uma profecia. Sim. Vamos dizer assim, o declarar é algo que eu quero sobre tua vida. Alisson, eu declaro cura, restauração, não que Deus não queira. Sim. Mas o profético, quando o profeta fala, quando a gente é profético, é o momento que o Espírito Santo já ministrou em ti. Do coração de Deus. O coração de Deus. É direto ao coração dele. Entendeu? Há uma diferença entre declarar e profetizar. Simplesmente essa frase, ela surge. Tu tem uma comunicação com Deus, um relacionamento com Ele, e do coração de Deus o Espírito Santo testifica para ti. Exato. Teu espírito. Exato. E daí tu sente aquela vontade forte de falar para a pessoa. Seria assim, né? É bem diferente, porque o Espírito Santo a gente não tem como definir ele, não tem como dizer assim, ele se manifesta assim, mas ele não vai se manifestar assim, então é muito diferente. Já aconteceu, Alisson, eu estar lendo a palavra e vinha a pessoa na minha mente e o Senhor, relatar assim, tal coisa sobre o fulano, e eu chegar, às vezes nem conheço. Coragem para falar, né? E chegar, cara, assim, eu não, logicamente que eu sou um cara, não tô pentecostal, então eu não chego assim, é isso que o Senhor manda falar. Não, eu sou um cara mais discreto, mais obediente ao Espírito Santo. Eu chego, sondo, o cara fala, cara, assim, o Senhor vai fazer uma obra tremenda na tua vida. E é coisas que eu não sei. É só o Espírito Santo. Mas também acontece assim... Tu vai criando uma certa amizade com a pessoa primeiro, né? Antes de chegar aí, o Senhor manda falar, entendeu? Antes de dar uma profetada... Porque na verdade, assim, o Senhor manda falar, não. Porque o Senhor já falou. Antes do profeta profetizar, antes de alguém profetizar... Deus já falou. Deus não fala assim, eis que o Senhor está falando. Não, Ele já falou. Quando a gente fala, quando um irmão fala, quando profetiza sobre tua vida, Deus já falou. Ele não está falando. Sim. Sabe? Mas também acontece o caso, eu já testemunhei, também já aconteceu comigo. A pessoa está ministrando, está num lugar assim, e o envolver do Espírito Santo ser tão grande, mas tão grande, o mover, o sentir, o ambiente glorificado pela presença do Espírito Santo, e alguém falar assim, cara, às vezes o Espírito Santo puxa um assunto e no meio dele fala assim, tua vida vai ser tal coisa, sabe? E ali vem a profecia e todo mundo, sabe? O Espírito Santo não tem como definir a profecia. Então a questão profética tu definiria basicamente como pra ti tem sido desta forma, de Deus testificar algo do coração dele pra ti, de variadas formas, né? Bem dinâmico, vamos dizer assim. Isso. E tu ir lá e de uma forma... vai lá, faz uma introdução com a pessoa, né? Não chega de qualquer jeito, né? Até porque muitas vezes existe um certo temor no teu coração de entregar alguma coisa, né? Tu não sabe se muitas vezes não veio da tua mente, né? Aí rola aquele pequeno medo, eu acredito. Mas aí você vai lá e aos poucos você vai lá e entrega pra pessoa. E tem sido assim pra ti? Deus tem... O profético de Deus tem rolado assim na tua vida? Ou já aconteceu de outras formas? Sei lá, com... alguma visão, o sonho eu já sei, mas já aconteceu alguma outra forma, assim? Não, lógico. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, Alisson, foi o profético. Todos nós somos proféticos, tá? Isso todos nós somos proféticos, isso não tem, sabe? Quem é filho de Deus é batizado no Espírito, é profético. E desde o início da minha conversão, eu fui batizado no Espírito, assim, logo na conversão, sabe? Até pessoas já questionaram, cara, como assim tu foi batizado no Espírito com tão pouco tempo? Eu falei, cara, não sei, pergunta pra ele. Quem sabe porque... Tu sabia explicar. Cara, pergunta pra Deus por que ele me batizou com o Espírito tão cedo. Mas eu creio, né, com o passar do tempo, eu fui entender. Logicamente, ele deu a compreensão pra mim. Porque ele saberia a forma que eu me entregaria pra ele. Sabe? O tanto de intimidade eu buscaria. O tanto que eu busco com ele até hoje. Sabe? Então, essa questão do profético, de visão, eu sempre fui bem usado por Deus, vamos dizer assim. Sabe, Deus sempre me mostrou muitas coisas. Tanto que eu só caminho em cima disso.
sabe? Logicamente, Sim. cara, que eu sou obediente na minha liderança, sou obediente, eu creio neles, eu tenho uma liderança sobre mim, né, sobre meus pastores, enfim, sabe? Mas comigo aconteceu muito assim dessa forma, a questão de visão, a questão dos sonhos, né? Os sonhos também para mim foram bem decisivos para mim estar onde eu tô hoje, para onde eu vim, Sim. os lugares que eu andei foi justamente por causa disso. A questão profética de sonhos, não somente a profecia, mas que nem eu relatei para ti, a questão de sonhos, né? De visões, Sim. algo assim profético mesmo, cara, algo tremendo, sabe? Coisas que o Senhor me revelou durante conversas com pessoas, sabe? Assim, tipo, a gente tava conversando, a pessoa tava contando a história dela e simplesmente o Senhor colocou no meu coração e eu vi exatamente o que estava passando na vida dela. E o cara contou a vida dele, conversamos um pouquinho assim e comecei a falar, cara, o Senhor não falou contigo dessa forma e não sei o que, aconteceu isso. E ele falou, cara, como é que tu sabe? Eu disse, não, eu sei porque tu já sabe. Porque a profecia geralmente eu vou profetizar sobre a tua vida, Alisson, mas eu só vou falar aquilo que Deus já deu um toque em ti. A profecia nunca vem assim do nada. Mas como assim? A profecia, ela faz sentido pra pessoa quando é de Deus, né? Faz sentido. Ah, Sempre faz sentido. Eu tenho algumas coisas que Deus falou profeticamente na minha vida, mas uma das principais, que elas são mais marcantes pra mim, foi quando eu trabalho no exército, né? E eu sou militar do exército fazem 12 anos. E logo no início da minha carreira, quando eu devia estar uns 4 anos no exército, foi lá pro 2006. Não sei se você lembra da Copa do Mundo que teve no Brasil. Uhum. A gente foi escalado, eu trabalhava numa unidade em que a gente foi escalado para fazer a segurança dos estádios da Copa do Mundo. E especificamente a segurança do Beira-Rio. Não que eu simpatize com o Beira-Rio, tá? Na verdade, na época eu não estava muito preocupado em fazer a segurança do Beira-Rio. Brincadeira. Mas enfim, e alguns dias antes dessa viagem, da gente sair para fazer a segurança lá do estádio, nos jogos que iam acontecer lá, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu me via dentro de uma viatura do quartel do exército. A gente estava indo lá para Porto Alegre para fazer a segurança do estádio. E no meio do caminho, no sonho, a gente estava passando uma ponte. E quando a gente passou na ponte, o pneu do caminhão que a gente estava estourou. E quando estourou o caminhão, o pneu do caminhão, a gente foi... É igual acontece no carro, né? Perde ali o controle, se está muito rápido. E a gente bateu na cabeceira da ponte. E quem estava na carroceria da viatura foi arremessado lá embaixo da ponte, no rio. E aí lá embaixo da cabeceira da ponte tem aquelas quadrados de concreto gigante assim, que sustentam a ponte. Ali a estrutura da ponte. E quando eu fui arremessado dessa viatura, eu me via caindo assim, ó, direto naquilo. Eu poderia ter caído na água, mas não, eu caí direto lá no concreto. E eu bati lá, e quando eu bati, apagou. Escureceu tudo, assim. E aí, quando eu acordei, né? No mesmo ambiente que eu caí, eu olhei para os lados. E era um ambiente totalmente diferente. Era um ambiente em que aquele rio que cruzava embaixo da ponte era um rio sombrio. As árvores eram todas secas e escuras. Existia uma névoa no lugar. E quando eu olhei ao longe, assim, no rio, eu via uma criatura em cima de um barco. Uma criatura sombria, negra, estranha, parecia uma coisa escura, fumaça, mas ao mesmo tempo tinha uma forma. E ela tinha um grande remo, e ela remava aquele barco dela na minha direção, pelo rio. E quando ela chegou perto de mim no rio, ela falou assim pra mim: eu vim te buscar, sobe aqui. E aí o pesadelo, né? O pesadelo profético. O pesadelo profético, ele acabou. E eu acordei e eu tava muito apavorado com aquele sonho, sabe? E tipo, eu comecei naqueles dias antes de ir pra trabalhar na Copa do Mundo a ficar com muito medo de ir. Eu não queria ir trabalhar porque eu pensava, eu já sabia do reino espiritual. Eu não era um crente, sabe? Um seguidor de Jesus. Mas eu conhecia Jesus já.
Eu sabia a existência do reino espiritual, sabia, tinha provas disso. Então aquilo me causou um temor muito grande e eu não queria ir trabalhar, não queria ir na Copa do Mundo, né? Então, eu lembro que antes de ir pra viagem, eu orava, né? Uhum. Enfim, eu acredito que naquele momento, aquele sonho, aquilo que eu vi no sonho, fosse o que Deus me proporcionou para eu entender que a minha vida estava errada. Eu estava num caminho de morte. Uhum. Se tu seguir por aqui, é esse o teu caminho, entendeu? Se tu seguir da forma como tu tem vivido no mundo, com as coisas do mundo, é só isso aqui que tu vai alcançar. Seja ela morte espiritual, né, que eu já estava quase morto, seja morte física, né, Uhum. que chega um momento que a gente é entregue, não tem mais o que fazer, né. E eu lembro naquele momento eu comecei a ficar noiado, assim, sabe? E daí quando eu tava lá em Porto Alegre, né, eu cheguei lá sem acidente, graças a Deus, porque Deus já sabia o que eu ia falar, Uhum. entendeu? Quando eu cheguei lá em Porto Alegre, eu me peguei no momento assim que eu falei com Deus, bah, Deus, será que eu tô tão errado na vida? Será que então, quem sabe é agora, então, eu vou ser um pai, eu vou ter uma família, então, vou ser pai, quem sabe é agora que eu posso ser um pai, eu posso ter uma mulher de verdade e um filho Uhum. e dar continuidade, né? E, cara, não foram 3 dias, sabe? Eu não me lembro, cara. Acho que foi até menos, sabe? Que, tipo assim, do nada, uma pessoa me chamou no WhatsApp. No, Uhum. no WhatsApp não, no bate-papo do Facebook. Que é a Brenda, minha esposa hoje. Uhum. A gente está casado desde 2014, né? A gente vai fazer, no final desse ano, 8 anos de casado. A gente tem um filho com 7 anos, né? Que vai fazer 7 anos daqui a 2 meses. E, cara, esse é um dos acontecimentos assim que eu entendo como proféticos da minha vida, né? Uhum. Que Deus ele traz uma mensagem clara, né? Do que está acontecendo, o que, que vai acontecer se eu não for atraído para Ele, se eu não responder ao que Ele já tinha me entregue antes. E parece ser horrível, né? A gente ter um sonho desse, mas ele foi essencial na minha vida. Ali eu entendi que eu precisava realmente estar com Deus, senão o meu caminho era aquele. É, e agora, dando continuidade, né, ao nosso assunto, já que eu dei esse testemunho, é, se tu me permite, né, eu trouxe algumas coisas aqui escritas sobre esse ministério profético, né, que eu particularmente, assim como tu, eu gosto muito de estudar. E eu peguei uma palavra que ela está em Amós, no capítulo 13, versículo 7, que fala o seguinte, ela é muito interessante, e eu vi ela num vídeo, e depois eu vou deixar esse link na descrição aí para o pessoal, que fala sobre o ministério profético. Em Amós 3:7 fala o seguinte, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar antes os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então eu entendo, né, que o modo de Deus agir na história sempre foi esse. Ele sempre revelou, né, o que Deus tinha no coração para trazer aquilo à luz primeiro, para que as pessoas elas tivessem a escolha, né? Porque antes de Deus, antes de Jesus ele morrer na cruz, era diferente a forma como Deus falava, não? Muitas vezes ele se revelava em voz, né, impetuosa e tudo mais, mas também ele usava os profetas já muito antes, né? Uhum. Muito antes de Jesus. Tanto é que a obra de Deus ela é baseada numa profecia. Um dia viria o Messias, Uhum. né? O Messias que viria para libertar todos nós, né? E então já dá para entender muito assim que Deus ele caminha na história com as profecias e não engrandecendo os profetas, mas Deus sempre fez isso. E também eu entendo que a revelação ela precede tudo, né? Uhum. A revelação ela tudo Deus mostra. Se for ver tudo que acontece na tua vida antes Deus colocou aquele desejo no teu coração, né? Ou tu teve um sonho, ou tu teve um pensamento mais forte, assim, que tu não entendia porquê, da onde surgia,
mas muitas das coisas você já tinha no coração. Eu acredito que muitas das pessoas que estão vendo e estão escutando o que a gente está falando aqui hoje, elas já viveram isso. Porque assim como tu mesmo falou, Deus ele se move profeticamente para todas as pessoas, não é só para os profetas, não só para as pessoas que têm um dom profético, né? E é interessante isso porque a revelação ela precede tudo na nossa vida e ela precede a ação, né? E nós temos que estar atentos a isso, né? No terceiro ponto, a gente tem que estar atento nisso porque se Deus ele fala para nós o que vai acontecer, a gente tem que se preparar. Só que o se preparar, o ouvir, ele vem muito antes, precedida por um relacionamento com ele. Então eu acredito que quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente tem o profético dele, mais a gente tem o sobrenatural, né? E a criação, isso é interessante e isso eu tirei do vídeo. A criação, a própria criação, ela é baseada numa profecia. Porque Deus fala, façamos o homem. Ele dá uma palavra, façamos o homem conforme a minha semelhança. Então, tipo, ele não pegou simplesmente e fez. Tô aqui em silêncio, vou fazer aqui. Né? Ele fala. Então, a palavra, que é uma das partes da profecia, do ministério profético, ela é uma parte e ela tem um poder enorme. Então é por isso que eu acredito que tu concorde comigo que a palavra, ela, se a gente for ver, na nossa família ela tem um poder imenso e muitas pessoas entendem isso na criação dos nossos filhos. Cara, uma vez um pastor falou assim, não chame seu filho de danado, porque danados são aqueles que são perdidos, que não têm salvação na Bíblia. Isso vem assim, essa palavra danada, ela vem assim, lá de trás, e as pessoas não entendem o significado dela. Elas acham que é só para crianças que são bagunceiras, né? Ai, que criança danada. Ou tipo moleque. Para com isso, moleque. E esse pastor que me falou isso, o nome dele é pastor Giancarlo Pereira, ele é lá de Santo Ângelo. Ele é de uma igreja batista, Batista Discipular é o nome da igreja. E eu sempre carreguei isso comigo. Muitas vezes a gente erra, sabe? Muitas vezes eu tô falando com o Luiz Otávio. Ô, Luiz Otávio, tu é bizonho, olha o que tu tá fazendo. Ô, bizonho. É um pouco de coisa do quartel, isso, né? Mas eu acredito nisso, nessa parte profética, até no nosso dia a dia, nas coisas que a gente fala, né? E o homem... Beleza, aí tem essa parte da palavra. E tem a outra parte que, tipo assim, cara, se a gente é semelhante a Deus, como ele falou na palavra dele, a gente tem que agir e falar conforme ele. E o nosso exemplo é Jesus, não concorda comigo? Lógico. Então, tipo, será que Jesus agia dessa forma? Eu não acredito nisso, sabe? Ou, com certeza não precisa nem debater, né? E outra coisa que eu me lembro que eu acho muito interessante em relação a essa parte de falar no ministério profético é que, tipo assim, lembra que quando teve o dilúvio, Deus falou para Noé. Ele falou. E isso me lembra uma coisa. Tem uma música que eu escuto muito, que é Nasci Profeta. E ela fala assim, nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. E daí, o que no caso de Noé e de muitos outros profetas que ainda existem e vivem entre nós, eles são tratados como loucos, né? Porque quando Deus falou para Noé que ia ter um dilúvio e que todo mundo ia morrer afogado e que quem não aceitasse o caminho dele ia morrer e tudo mais, e deu enfim, aí Noé pegou lá os animais e tudo mais, e a família dele. Na verdade ali todo mundo tava já, né? Já era, né? O dilúvio foi o quê? A limpa que Deus fez, né? Já não cria que tinha muita coisa para se salvar, né? Mas antes ele falou para Noé, e Noé falou para as pessoas, mas ninguém acreditou. Noé era o profeta que era louco, tratado como louco, né? E hoje nas igrejas, em muitas igrejas existem pessoas falando o que Deus tem colocado no coração delas sobre os nossos dias. E essas pessoas ainda são tratadas como loucos, da mesma forma como Noé foi tratado, né? E o ministério profético é sim um assunto delicado para as pessoas, porque
muitas delas, e principalmente as pessoas que elas não têm muito relacionamento com Deus e não tem, ou são novas na igreja, né? É uma coisa que beira ao insano, Loucura. né? Beira loucura. Beira loucura. E, assim, basicamente, o que eu entendo sobre profético na vida das pessoas, que eu gostaria de falar aqui que é relevante para mim, no meu coração, é que momentos com Deus geram intimidade. E a intimidade com Deus, tornar Deus o teu amigo, o teu pai de verdade, gera uma comunicação. Aquele que conversa com o seu pai, ele tem assunto, né? Não vai ser tipo assim, eu falo de vez em quando com Deus e aí ele começa a me revelar um monte de coisa, né? Então, eu acho que é o processo mesmo. Se a gente é semelhante, se a gente tem características semelhantes, provavelmente esse negócio é uma delas, né? Não tem como tu ter intimidade com alguém que tu não conversa e ter coisas do coração dessa pessoa se tu Não tem intimidade. Não tem intimidade, né? E eu tô conversando bastante, né, cara? Eu gostaria que tu falasse mais, né? Mas é bem de escutar também. Sim. Show de bola. Aí eu vejo bem claramente que ser profeta é para todos. Conhecer a profecia que Jesus já deixou escrito é para todos, sabe? Mas tu ser profeta é um nível de intimidade com o Senhor, sabe? Cara, por que profeta? Logicamente que os ministérios dentro de uma igreja tem que fluir. Então tu para e pensa, por que o profeta dentro de uma igreja? Por que precisa de um profeta dentro da igreja? Porque Deus é profético, a palavra é profética, Jesus é profético, a profecia sobre o Messias que viria sobre Jerusalém, sobre Israel era profética. O retorno de Jesus, visível a todos, é profético. Sim. Sabe? Então, por que o profeta dentro de uma igreja? É para profetizar, anunciar aquilo que muitos, né, eu não falo todos, mas que muitos já sabem? Lógico, sabe? É para fortalecer as pessoas. O profeta dentro de uma igreja, eu vejo que é para ensinar os outros profetizarem. Por exemplo, assim, eu sou um profeta, vou procurar quem? Eu sinto um ar profético fluir dentro de mim. Eu vou procurar quem? O levita, o cara que toca lá na guitarra, e ele não entendeu? O ministério dele não é esse, não. Vou procurar o profético, o homem profético, a pessoa, vamos dizer assim, revelativa, a pessoa que sente o que eu sinto. Sabe, o profeta dentro de uma igreja, eu vou dizer assim, é para dar o direcional. É o cara que é para, tipo, a referência do sobrenatural dentro de uma igreja. Sabe? Eu já conheci pessoas extremamente, assim, proféticas, sabe? Pessoas que abrem a boca e profetizam aquilo que vem do Senhor, sabe? Abre a boca sem temor nenhum das pessoas que estão à volta. O temor gigante de Deus. Mas abrir a boca e falar uma coisa absurda. Sabe? De o que esse cara tá falando? E tal tempo certinho que o cara falou. Sabe? Então, o profeta dentro de uma igreja é necessário, o pastor é necessário, o levita é necessário, todos são necessários. Sabe? Eu vejo bem assim, bem claramente que sem intimidade não vai existir profeta. Sabe? O profeta tem que ser o cara totalmente dedicado ao Senhor, né? Autível à voz do Senhor, sensível ao Espírito Santo. Sabe? Uma pessoa totalmente dedicada, que tem intimidade, né? Porque uma pessoa que não tem intimidade nunca vai conhecer a vontade, né? Nunca vai gerar, porque uma pessoa que tem intimidade gera frutos, né? A intimidade minha com Deus, com o Espírito Santo, vai ser pessoas à minha volta. A tua intimidade, né, que nem eu falo, a minha intimidade com a minha esposa gerou minha filha. A minha intimidade com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, gera outros frutos. São outros frutos. Bons frutos, por sinal, como diz a palavra. São pessoas à minha volta. Você entendeu? Eu acho muito essa questão profética é para todos. O profeta é para todos, a profecia é para todos. Sabe? Todo mundo é profeta. Todo mundo tem a condição de chegar assim e profetizar sobre a vida de alguém. Sabe? Porque conheci pessoas que nunca profetizaram no momento que o Espírito Santo, que nem eu falo para ti, não tem como definir. Não tem como definir assim o agir do Espírito Santo. No momento que ele quer, ele pode levantar tu para profetizar. Pode, né? Então essa questão profética é forte. Sabe? É forte, e a maior profecia que eu acredito, e a profecia assim, a básica, foi Jesus que já deixou. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, pronto.
Né? No momento que eu conheci Jesus, ele falou assim, no mundo tereis aflições. Eu falei, opa, para aí. Profeticamente falando, o Senhor está falando que eu vou passar por dificuldades. Sim. Pessoas vão se levantar contra mim. Vão dizer, tu tá louco, guri, que é isso? Tu tá com esse cabelo raspado, barba grande. Né? Hoje não tanto. E tu tá falando isso aí. Eu sofri um preconceito numa igreja que eu congreguei. Não Sim. aqui, em outro lugar. Antes de eu entrar no ministério, na minha van, uma senhora olhou para mim e falou assim, o que, guri? O que tu falou? Tu não tem autoridade pra falar isso que tu falou. Porque tu tá usando bermuda, tênis, o teu cabelo é raspado, tua barba é grande. E eu vi que tu tem uma tatuagem. E eu não tava de regata, mas era curta, parecia minha tatuagem. Sabe? E eu vou te falar assim, em Timóteo tá escrito algo que eu não vou me recordar agora. Que tá escrito assim que Paulo fala pra Timóteo, não se perturbe isso que o mundo vai falar pra ti. Mas tenha fé naquilo que eu falei sobre ti. Sim. Ou melhor, que o Espírito Santo falou através de mim. Seja forte e corajoso. Use o dom que Deus te deu para anunciar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabe? Não leve em consideração o que as pessoas vão falar pela tua pouca idade. Sabe? E antes disso acontecer, em outras ocasiões da minha vida também aconteceram isso. Né? De pessoas me criticarem pela forma que eu caminhava até então. Um rapaz novo, né, profetizando, declarando coisas que pareciam absurdas. Sim. Sabe? Novo, sabe? Então, essa profecia, o Senhor deu essa palavra para mim antes mesmo que acontecesse. Então, eu vejo como a intimidade com o Senhor, isso é para todos. A intimidade com o Senhor fala o que vai acontecer mais na frente. E a principal profecia que o Senhor deixou para nós é que no mundo tereis aflições. Eu tendo intimidade com Ele ou não, eu vou passar por aflições, por dificuldades, sabe? Mas no momento que eu tenho intimidade com o Senhor, quando a aflição vem, quando a dificuldade vem, ela simplesmente vem e cruza, não fica em mim. Sabe? A pedra que o mundo joga em mim, eu não mato no peito. Sim. Ai, doeu não. Simplesmente quando joga, bate e cai. Sabe? Bate e cai. É uma questão de tu tem o entendimento da profecia, o entendimento que Jesus falou que no mundo tereis aflições e eu venci o mundo. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, que tu falou lá no início, né? Que profeticamente ele falou assim, vamos fazer os seres humanos parecidos com nós. Ele já profetizou, filho, tu vai passar por dificuldade, mas tu é como eu já profetizei sobre tua vida, no mundo tu vai ter aflições, mas você passará por elas porque eu venci o mundo. Sabe, outra profecia que eu acho legal, cara, é fantástica, é de Jesus também, que ele fala assim, tu simplesmente, na Bíblia tu lê, tu acha que não, mas ele fala assim, que logo ele vai voltar, né? Cara, é a maior a profecia que Sim. nós se movemos, com a certeza. A gente se move em cima disso, né? Com certeza. E que nem aquela outra palavra, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. E, caramba, se Deus falou isso, né, cara? Quem somos nós, né? Se Jesus falou isso. Puta glória. A gente caminha em cima da profecia, que Jesus vai voltar, e eu creio nisso. Muitas vezes a nossa fé se abala, muitas vezes a gente tá com uma fé pequena. Mas eu sinto no coração que essa é a verdade principal. Não tem... assim, eu tenho... Tu falou ali anteriormente que todas as pessoas são profetas, né? E eu creio nisso também. Eu creio que todas as pessoas são pessoas que podem profetizar, né? E assim, aqui eu tenho escrito aqui que o dom da profecia todos nós podemos buscar, né? Basta que a gente nesse relacionamento com Deus, a gente tenha sensibilidade e intimidade com Ele para poder falar essas coisas para as outras pessoas, né? Até porque a igreja em si, a igreja é um movimento profético. Muitas vezes a gente fala, aquele movimento lá, um movimento profético, que nós como igreja, nós estamos falando isso. E a gente esquece que todas as igrejas são movimentos proféticos. Todas as igrejas caminham em cima da profecia principal. Eu gosto muito de lembrar, assim, não sei falar em dados específicos, mas eu fui discipulado por esse pastor, o pastor Jean, lá na Igreja Batista, e ele fala assim que existem, muitas profecias no Velho Testamento que Jesus ele foi cumprindo uma por uma na vida dele. Então, tipo, se Jesus já caminhava dessa forma, né? Então a gente tem muitas coisas ao nosso redor se realizando que foram profetizadas há muito tempo ou algum tempo atrás, né? Eu lembro
há pouco tempo atrás, né, eu vi uma ministração que ela ocorreu há mais ou menos uns 5 anos atrás, de um pastor que ele via assim hospitais cheios de pessoas, doentes, e as pessoas na rua, no Brasil, caminhavam por todo lugar de máscaras no rosto. E essa profecia, ela foi, não me lembro a igreja que é, foi uns 5 anos atrás, cara, sabe? A gente nem sonhava com pandemia, a gente não tinha ideias, quem sabe se falasse realmente para mim e para ti ou para as pessoas que aqui na nossa região, né, que é uma região muito abençoada por Deus, as pessoas iam rir assim como riram de Noé. As pessoas cheias do hospital. Não, tudo bem, aconteceu alguma coisa no hospital e tal, mas as pessoas caminhando de máscara para lá e para cá no Brasil, isso não faz sentido nenhum. A gente vive num país que não tem nada, que não tem terremoto, que não tem maremoto, não tem doença, não tem tsunami e doenças assim desse tipo, igual acontece muito na Ásia lá, que eles andam de máscara até por fumaceira, né, das fábricas lá. É comum para eles, mas não para nós. Nós que moramos aqui na Pampa, um ar limpo, cheio de árvores e tudo mais. Eu pensaria assim, né? Lógico. E a gente vive muitos momentos, tempos de Noé, né? Que os profetas estão por aí falando e a gente não está acreditando, né? Mas é bem interessante pensar nisso, né? Que nós, como igreja, não precisamos ser profetas para profetizar. Nesse caso, Deus usou um profeta. Esse era um profeta com um dom de Cristo. Ele não virou um profeta, ele nasceu um profeta. Mas nós, como igreja, nós temos que entender que nós podemos profetizar, por mais que nós não sejamos todos os profetas. Então, quando a gente olha quando o pastor fala assim, lá no púlpito, olha pro irmão do lado e fala que a semana dele vai ser linda, que vai acontecer coisas, a gente fica, não acredito que vai... nem conheço o irmão. Mas o pastor, né, nesse momento, ele entende que ele tem que estimular a igreja dele, as ovelhas dele, a profetizar na vida dos irmãos, né? Se Deus ele é bom, se ele age com bondade nas nossas vidas, ele não vai achar ruim que a gente deseje coisas boas para as pessoas ao nosso redor, né? Não falando de uma profecia, algo ministerial, mas falando de coisas boas. A igreja, eu entendo isso no meu coração, que a igreja, sim, ela tem que se mover falando sobre as coisas de Deus, falando sobre o que está no coração dele, sentindo nesse relacionamento com ele, o que Deus quer por mão do lado, porque Deus... Como tu mesmo me falou, Deus falou no culto lá na Mevan, que eu estava lá, que Deus quer que as pessoas se relacionem. E que melhor forma de relacionar com uma pessoa é tu falar para ela, olha, eu tenho certeza que Deus tem reservado para ti uma semana abençoada. Entendeu? E tu não tá ali largando uma profecia, uma profetada. Tu tá falando de algo que todos nós temos certeza que Deus quer que aconteça com essa pessoa. Não é eis que vos digo de mim mesmo que Deus está falando agora. Não é isso. Nós todos, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Nós todos, Deus quer que nós todos nos movemos com profecias uns para os outros. E isso faz parte da comunhão. Eu tenho certeza disso. Tem uma coisa aqui que eu escrevi que eu gosto muito e eu quero agora fazer um estímulo às pessoas que estão nos escutando e nos assistindo, né? Eu li um livro que foi me passado lá nessa igreja onde eu fiz o meu discipulado lá em Santo Ângelo. O nome do livro é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Ele é um livro muito abençoado. Eu até repassei um vídeo nesses dias lá no grupo da nossa igreja sobre o pastor Luciano Subirá, que ele fala que esse livro foi um dos livros que mais abençoou a vida dele. Esse livro mostra como que Deus fala contigo, como tu podes ouvir a voz de Deus e como tu ser dirigido na tua vida. E ele é baseado em alguns conceitos, sendo que um deles, eu até falei esses dias quando a gente estava reunido, que nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando a gente tem a alma, é uma balança lá,
que ela tem, a alma fica no meio, de um lado fica o espírito, do outro lado fica a carne. Quando a gente enche a nossa mente das coisas de Deus, a nossa balança ela vai para o lado do espírito. Então, a nossa alma que está no centro é enchida por coisas espirituais. Mas quando a gente enche a nossa vida de coisas do mundo, a balança ela sai da alma e vai para o lado do corpo, que é a carne. Então, a nossa vida espiritual e a nossa comunicação com Deus, ela é baseada nesse princípio. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente se alimenta de Deus, das coisas dele, das coisas que os nossos irmãos falam para nós, fortalecendo a nossa fé, as coisas que a gente assiste, ouve, fala, as coisas que a gente fala também, a gente está alimentando, enchendo a nossa alma de coisas espirituais. E dessa forma a gente tende a criar uma comunicação mais fina com Deus. E esse livro ele é muito abençoado, porque ele fala justamente sobre isso, sabe? Como a gente realmente ouve a Deus. E aí ele dá bastante relatos de coisas sobre sonhos, sobre visões, sobre o nosso coração e mente e profecias, né? E como nós ouvimos mais a voz de Deus, a profecia, como a profecia deve ser provada pela palavra, pela Bíblia, porque isso é fato. Toda vez que você receber uma profecia, você tem que ver se aquilo realmente está alinhado com a palavra de Deus. Então esse livro ele é altamente abençoador, sim. Eu tenho certeza que quem lê ele vai se sentir muito abençoado. E inclusive eu vou deixar um link na descrição do vídeo, ele já está na verdade, sobre esse livro. Tem um link do livro para comprar, quem quiser adquirir o livro, eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todo mundo. E eu estou recomendando ele agora aqui com o Douglas, porque quem sente no coração que está uma comunicação diferente com Deus e quer caminhar no profético, vale muito a pena ler esse livro. Eu tenho certeza que não vai ser à toa, vai ser muito abençoador na vida de quem quiser ler esse livro, beleza? Seguinte, a gente está chegando ao fim agora, pessoal. Eu estou olhando lá para minha câmera porque eu estou com bateria nela, não tô com cabo nela ligado na tomada, mas a gente já está acabando. E eu queria agradecer, cara, por esse papo aqui que a gente tá tendo, que tá sendo muito top, saber as suas coisas e poder falar um pouquinho sobre o que Deus toca no meu coração também, numa conversa, né? Não um monólogo, né? Lógico. E assim, cara, eu quero que tu diga para nós agora, nessa conclusão, voltado para essa questão profética, o que tu gostaria de deixar de mensagem para quem tá ouvindo ou assistindo a gente aqui, voltado para esse lado profético. Tem alguma coisa para falar para nós? Cara, tem. Quando a gente fala de Deus, a gente fala do sobrenatural. Então, toda vez que tu escutar a palavra ou o nome ou alguém falando sobre Jesus, a gente deve levar em consideração o sobrenatural, né? Então, quando o sobrenatural acontece, vai se manifestar no carnal. Então, o que eu até deixo um conselho para os irmãos, para quem está nos assistindo, para quem procura ter uma intimidade ainda maior, né, com o Senhor, e andar de uma maneira profética, ou entender o que é a profecia verdadeiramente, ter aquela intimidade com o Senhor, se mover profeticamente, porque nós, filhos, né, que somos, reconhecemos Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, a gente é profético, né? Então eu vou deixar um conselho para cada um de vocês que procura ter uma intimidade com o Senhor, que vale muito a pena ter essa intimidade com o Senhor. E essa caminhada profética é linda, é fantástica. É que eu costumo falar que quem tem Jesus, quem tem comunhão com Ele, todo dia é uma novidade diferente. Que essa vida profética, essa vida de embasamento, que a profecia é embasamento, é extremamente valorosa. É uma intimidade muito legal com o Senhor. Então o que eu recomendo para vocês é a intimidade com o Senhor, que essa caminhada é profética. Essa caminhada com Cristo é profética aqui na Terra. Entende? E a maior profecia que nós devemos seguir é a profecia que o Senhor deixou, né? Que no mundo tereis aflições, mas eu venci ele. E que logo ele volta. Maior certeza nossa de estar hoje aqui. Nosso maior propósito, né, não é nos glorificar, mas sim glorificar o nome de Jesus. E cada programa que passa, eu tenho a plena convicção e declaro
né, Alisson, que a cada programa, a cada convidado que vai estar aqui vai ser profeticamente falando agora. Vai ter pessoas que serão impactadas com o amor de Cristo, com testemunhos, com passagens, Amém. com o mover do próprio Espírito aqui, né? Show de Que eu bola. vejo que hoje em dia nós temos que ser proféticos dentro da igreja, fora da igreja, no YouTube, no Instagram, onde for, a gente deve declarar. E para aqueles que não entendem o que é profecia e que sentem a vontade daquela, sabe, eu quero profetizar, pega e só declara que o Senhor já deixou profetizado. Fala o que Jesus profetizou, sabe? Só fala o que Jesus profetizou, porque essa profecia é para a igreja. E as profecias secundárias, tentando classificar as profecias, que as profecias que ocorrem dentro da igreja levam em consideração. Se um irmão chegar e falar para ti, ó, cara, Deus tá falando isso, creia, que essa profecia é para os membros do corpo. A profecia geral da igreja, do corpo de Cristo, já está concretizada. Essa profecia ninguém muda. Essa profecia ninguém muda, que Deus procura uma igreja pura, limpa e imaculada, sem rugas, uma igreja perfeita. E o profeta que vai na igreja e profetiza sobre os membros é justamente para limpar, para deixar imaculado, para deixar limpo. Então o papel do profeta é ajudar a limpar a igreja, é estabelecer aqui na terra a igreja de Cristo. O papel do profeta é esse. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. E esperamos vocês nos próximos Crentecast. Amém. Eu queria agradecer, cara, por tu ter vindo aqui e na verdade tu faz parte disso, mas está desse lado aí, falando essas coisas para nós, sobre esse ministério profético e tudo, esse mover profético nas nossas vidas. E nesse momento eu queria dizer para vocês o porquê que a gente escolheu, né, esse tema. Esse tema ele veio ao nosso coração porque isso que está acontecendo agora, esse podcast, que é o Crentecast, né, o nosso podcast para os crentes de banquinho, que o pastor também pode ver se quiser, ele foi manifestado no nosso coração há alguns meses, né, através de um de nós em outro lugar, mas Deus falou claramente: você não fará isso agora. Você não fará isso agora. Deus falou para um de nós: não vai ser agora. Isso não vai acontecer. Eu não quero. Quando Deus não quer, as coisas elas não acontecem. Mas certo dia, após alguns meses, aí mais ou menos 6 meses, na verdade, talvez até um pouco mais, ele manifestou isso ao nosso coração ao mesmo tempo, no coração meu e do Douglas. E isso aqui foi se tornando possível aos poucos. E a gente pede perdão para quem está assistindo ou ouvindo, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Muitas vezes a gente pode acabar falando alguma coisa aqui e ficar mal entendido, mas a gente queria deixar para vocês que o que a gente está fazendo aqui é de coração, que a gente faz o melhor que a gente pode, dentro da nossa capacidade, que ela é limitada. Nós somos seres humanos, mas o nosso sonho é que isso aqui possa ser uma ferramenta abençoadora, sabe? E a gente não é dono disso aqui. Se um dia isso aqui fizer parte de um ministério que não é vinculado a ministérios, mas se um dia isso fizer parte de ministérios, e se Deus quiser vai fazer, isso não é nosso. Essa é a ferramenta de Deus. Então, talvez outras pessoas estarão sentadas no nosso lugar. Seja aqui desse lado, seja daquele lado. Talvez um dia Deus vai nos tirar daqui e vai entregar para outras pessoas. Mas a gente está muito tranquilo e feliz com isso, se dessa forma isso acontecer, porque a gente vai saber mais ainda que é do coração de Deus. Então nós queríamos agradecer a todo mundo que está assistindo, nos acompanhando, quem chegou até aqui esse momento, e dizer para vocês que o motivo da gente escolher esse tema hoje é esse, porque isso veio do coração de Deus. Ele nasceu no momento e foi confirmado posteriormente. E é uma bênção saber disso, sabe? Eu queria agradecer então a todo mundo que nos acompanhou até agora. Dizer que o podcast ele tá chegando realmente ao final, a gente tá acabando agora. Dizer para vocês, relembrar vocês que vai acontecer uma vez por semana, seja ao vivo ou seja gravado, da forma como for possível. A gente tem grandes sonhos de grandes pessoas que podem estar vindo aqui e a gente vai anunciar para vocês se concretizar. E a gente quer que seja muito bom para todo mundo, não só para nós. É prazeroso estar aqui conversando. Eu já estou gostando muito, assim. Mas eu quero que mais do que eu seja para o reino de Deus.
Eu creio que o Douglas pensa assim também. E as pessoas, a gente aceita que as pessoas possam nos apoiar, a gente aceita. Existem pessoas que estão se movendo, falando conosco, e a gente quer com certeza, mas a gente está indo com calma. A gente está se organizando e vendo como que é a melhor forma para deixar tudo preparado para que Deus ele possa agir, o Espírito Santo de Deus ele possa fluir da forma mais natural possível aqui para vocês, tá? Então eu agradeço a todo mundo que nos assistiu, agradeço por chegarem até aqui. E realmente o podcast ele chegou ao fim agora. E a gente se vê na semana que vem. Ou quem sabe essa semana. Quem sabe, né? Quem sabe? A gente não sabe como que Deus quer fazer ainda. Mas a gente está esperando que Ele fale conosco. E a gente quer declarar na vida de todas as pessoas, profeticamente agora, que vocês todos que estão nos assistindo, ouvindo os nossos cortes, são pessoas do coração de Deus. Deus ama cada um de vocês. Deus ele tem um plano perfeito, ele tem um plano gigantesco para a humanidade, mas ele também tem um monte de pequenos planos para cada pessoa que está aqui nessa terra. E cabe a vocês que estão nos ouvindo nesse momento aceitar Ele no coração, aceitar o Jesus Cristo como Salvador e seguir nessa caminhada, porque essa caminhada ela tem um fim, na verdade, um início lá no fim dessa vida na terra. Ela tem um início que se chama vida eterna. E é sobre isso que a gente prega. A gente não está aqui para falar de púlpitos, de shows. A gente não está aqui para falar de coisas grandiosas nessa terra. A gente está aqui para falar sobre uma coisa grandiosa que não é dessa terra. É uma coisa que está no céu, que é a volta de Jesus para nos buscar. Nós, a igreja dele. Eu queria dizer isso para vocês todos e declarar um final de semana abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Falou, pessoal.